O milagre que mudou a vida de Marcelo, da desesperança à vitória no altar da fé. Marcelo sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele carregava nas costas o peso de uma família que dependia só dele, a esposa, Ana, e as duas filhas, a mais nova com apenas 5 anos. Ele trabalhava como motorista de aplicativo, fazendo turnos exaustivos de 12, 14 horas por dia, mas mesmo assim, as contas nunca fecharam. As dívidas se acumulavam, os credores ligavam sem parar, e a pressão era tão grande que ele começou a sentir um aperto no peito que não passava. No início, achou que era só cansaço. Mas quando começou a suar frio dirigindo, com as mãos tremendo e a visão turva, soube que algo estava muito errado. O médico foi direto: você está com um bloqueio grave nas artérias. Se não operar urgente, o risco de infarto é altíssimo. O pior veio quando descobriu o valor da cirurgia. 30 mil reais. Impossível. Marcelo sentou no chão do hospital e chorou. Não tinha como pagar. Não tinha para onde correr. Foi então que Ana, sua esposa, que sempre teve uma fé quietinha, mas firme, falou algo que ele nunca esqueceu. Marcelo, nós precisamos ir na Igreja Universal. Lá, Deus faz milagres. Eu já vi gente ser curada, dívidas serem pagas, vidas mudarem. Não custa tentar. Ele resistiu no começo. Oração não paga a conta, Ana disse amargurado. Mas quando a dor no peito voltou com tudo e ele quase desmaiou no carro, percebeu que não tinha mais opções. No domingo seguinte, entraram juntos na Igreja Universal do Reino de Deus, na zona leste de São Paulo. O que Marcelo viu ali foi diferente de tudo o que imaginava. Não era só um culto. Era uma guerra espiritual. O pastor, com uma autoridade que vinha de Deus, falava com uma convicção que arrepia. Hoje, alguém aqui vai sair livre. O diabo roubou sua saúde, suas finanças, sua paz, mas Jesus veio para restaurar. A congregação respondia com gritos de glória a Deus. Aleluia! E Marcelo sentiu algo estranho no peito. Não era dor, era como se uma corrente se quebrasse dentro dele. Quando o pastor chamou os que precisavam de um milagre para irem ao altar, Ana puxou Marcelo pela mão. Ele hesitou, mas a dor no peito o empurrou para frente. No altar, uma irmã o recebeu com um abraço apertado e perguntou: irmão, o que você precisa de Deus hoje? Marcelo, com a voz embargada, balbuciou: pastor, eu estou doente. Não tenho dinheiro para a cirurgia. Minha família vai ficar na rua. O pastor colocou a mão em sua cabeça e começou a orar com uma unção que Marcelo nunca tinha sentido. Em nome de Jesus, eu quebro essa maldição de doença. Satanás, solta este homem agora. O sangue de Jesus o purifica, suas artérias são abertas, seu coração é restaurado. Marcelo sentiu um calor percorrer seu corpo, como se algo saísse dele. As lágrimas caíram sem controle. Depois da oração, o pastor ungiu sua testa com o óleo sagrado e disse: irmão, você está livre. Mas não pare aqui. Participe da correntinha das 18 horas, faça a campanha dos 7 dias de jejum, e traga sua oferta de fé. Deus vai te surpreender. Marcelo saiu do altar diferente. A dor no peito tinha diminuído. Não sumiu completamente, mas era como se algo tivesse mudado. Ana, com os olhos brilhando, sussurrou: é Deus, Marcelo. Ele está agindo. Nos dias seguintes, Marcelo não faltou a nenhuma atividade na igreja. Participou da correntinha, onde dezenas de pessoas oravam juntas com fé, declarando vitória. No terceiro dia, durante a vigília de madrugada, enquanto o pastor clamava: fogueira santa consome tudo que não é de Deus, Marcelo sentiu novamente aquele calor no peito, e dessa vez a dor sumiu, completamente. Mas o milagre não parou aí. No quinto dia da campanha, enquanto ele orava em casa com Ana, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Do outro lado, uma voz que ele não ouvia há anos: Marcelo? Sou eu, tio João. Seu pai me ligou ontem falando da sua situação. Eu tenho uma poupança que nunca mexi. Quero te emprestar o dinheiro da cirurgia. Não precisa devolver agora, quando puder. Marcelo quase deixou o telefone cair. 35 mil reais. Mais do que precisava. Quando contou para Ana, os dois caíram de joelhos e choraram. Mas o pastor tinha avisado: o milagre é só o começo. Agora, você precisa ser fiel. Marcelo não só fez a cirurgia, os médicos ficaram boquiabertos quando os exames mostraram que as artérias estavam desobstruídas, como se nunca tivessem estado bloqueadas, como também começou a prosperar. Seguiu a orientação de ser dizimista fiel, participou das campanhas, e em menos de 6 meses, conseguiu um emprego melhor, quitou as dívidas e até comprou um carro zero para trabalhar. Mas o maior milagre não foi o dinheiro ou a cura. Foi a transformação dentro de casa. Marcelo, que antes era amargo e desesperançado, agora acorda às 5 horas da manhã para orar com a família.
Ana, que sempre teve fé, viu seu marido se tornar um homem de Deus. E as filhas, que antes ouviam brigas por dinheiro, agora veem os pais sorrindo, agradecendo a Deus por cada vitória. No domingo seguinte ao aniversário de 1 ano de seu milagre, Marcelo subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz firme e os olhos cheios de lágrimas, ele falou para centenas de pessoas. Eu vim aqui quebrado, sem fé, achando que Deus tinha me abandonado. Mas nesta igreja, eu aprendi que Deus não desiste da gente. Os pastores oraram por mim como se eu fosse da família. A correntinha me ensinou que a fé em grupo é poderosa. A fogueira santa queimou tudo que me prendia ao passado. E quando eu dei meu dízimo pela primeira vez, mesmo com medo, Deus abriu as jansas dos céus para mim. Hoje eu digo para quem está sofrendo, não desista. Venha para a Igreja Universal. Aqui, Deus opera milagres. Aqui, a sua vida pode mudar. Eu era um homem doente e endividado, sem esperança. Hoje sou livre, próspero e, acima de tudo, um servo de Deus. A fé move montanhas. E a minha montanha foi removida. Quando Marcelo terminou, o templo explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam, outras corriam para o altar clamando por seu próprio milagre. O pastor, emocionado, abençoou Marcelo e sua família, dizendo: este é o poder de Deus quando a gente crê de verdade. A Igreja Universal não é só um lugar de culto, é um hospital de almas, um campo de batalhas vencidas, um lugar onde o impossível se torna possível. A lição que ficou. Marcelo aprendeu que a fé não é só acreditar que Deus pode, é agir como se ele já tivesse feito. Ele descobriu que a prosperidade não vem do acaso, mas da obediência aos princípios de Deus. E, acima de tudo, entendeu que nenhum problema é maior que o poder da oração ungida. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele conseguiu superar tudo, Marcelo responde com um sorriso: eu não consegui. Deus conseguiu. Eu só crer e obedecer. E isso, meus amigos, é a maior lição que uma vida transformada pode ensinar. A notícia do milagre de Marcelo se espalhou rápido pela igreja. Muitos irmãos que antes só o viam como mais um homem derrotado pela vida começaram a enxergar nele um exemplo vivo de que Deus não desiste de ninguém. Alguns que estavam em situações parecidas, endividados, desempregados ou até mesmo doentes, passaram a procurá-lo depois dos cultos pedindo conselhos. Marcelo nunca se negou. Sempre compartilhava sua história com humildade, mas com uma convicção que só quem viveu um milagre assim pode ter. Um desses irmãos era o seu João, um senhor de quase 70 anos que há mais de 10 lutava contra um problema sério de coluna. Os médicos já tinham dito que ele nunca mais andaria sem muletas, e a dor era tão forte que muitas noites ele passava em claro, só chorando e pedindo a Deus um alívio. Quando ouviu o testemunho de Marcelo na reunião de jovens e obreiros, algo dentro dele acendeu. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim também, pensou. No domingo seguinte, seu João chegou cedo na igreja, mesmo com a dor latejando nas costas. Durante a oração pelos enfermos, o pastor chamou os que precisavam de um milagre no corpo para virem à frente. Seu João, tremendo, se apoiou nas muletas e foi. Quando o pastor impôs as mãos sobre ele e começou a orar com autoridade, o velho sentiu algo quente percorrer sua coluna, como se uma mão invisível estivesse ajustando cada osso no lugar. De repente, uma paz tão grande o invadiu que ele nem sentiu mais dor. Tente andar sem as muletas, irmão, disse o pastor, com os olhos brilhando de fé. Seu João hesitou com medo de cair, mas então se lembrou das palavras de Marcelo: Deus já fez. É só crer. Respirou fundo, largou as muletas e deu o primeiro passo. Depois o segundo. E o terceiro. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus quando viu o velho, que há anos mancava, andar firme pelo corredor, os olhos cheios de lágrimas. Eu tô curado! Eu tô curado! Gritava ele, abraçando todo mundo que passava. Marcelo, que estava ali na frente, não conseguiu segurar a emoção. Aquilo era prova de que o milagre que ele tinha vivido não era só para ele, era uma semente. Deus estava usando sua história para abençoar outras vidas. O milagre que não para. Nos meses que seguiram, a vida de Marcelo virou um verdadeiro testemunho ambulante. Ele, que antes escondia a cabeça envergonhado por não ter condições de pagar nem um café, agora era convidado para dar palestras em empresas e até em outras igrejas, contando como a fé e a obediência aos princípios de Deus o tiraram do fundo do poço. Sua empresa de entregas, que começou com um carro velho e muita oração, hoje emprega mais de 20 pessoas, todas contratadas com salário justo e benefícios. Marcelo não esquece de onde veio. Todo mês, ele separa uma parte dos lucros para ajudar famílias carecentes da igreja, especialmente aquelas que, como ele já foi, estão à beira do desespero. Deus me deu muito mais do que eu merecia, diz ele, sempre que pode.
Se ele fez por mim que não prestava para nada, imagine o que pode fazer por você. E não é só no financeiro que a bênção aparece. Sua esposa, que antes vivia amargurada e doente dos nervos, hoje é uma das líderes do grupo de oração das mulheres. Os filhos, que quase se perderam nas ruas, agora são obreiros dedicados, servindo a Deus com alegria. Até a relação com a família, que estava quebrada por causa das dívidas e brigas, foi restaurada. Os pais de Marcelo, que o haviam deserdado quando ele ficou devendo, hoje o veem com orgulho e até participam dos cultos com ele. A igreja que não desiste de ninguém. O que mais marca na história de Marcelo é como a Igreja Universal esteve ao seu lado em cada passo. Não foi um milagre isolado, foi um processo. Os pastores não só oraram por ele, mas o ensinaram a orar. Os irmãos não só deram palavras de ânimo, mas estenderam a mão quando ele precisou. A igreja não foi só um lugar onde ele buscou ajuda, foi a família que não o deixou cair. Hoje, quando Marcelo olha para trás, ele não vê só as dívidas pagas, a saúde restaurada ou o negócio próspero. Ele vê algo muito maior, vê que Deus não muda a vida só com milagres instantâneos, mas também com pessoas. Pessoas que creem, que obedecem, que não desistem umas das outras. E é por isso que toda vez que ele entra na igreja, seu coração transborda de gratidão. Porque ele sabe, aquele não é só um templo, é o lugar onde Deus escreveu uma nova história na vida dele. E continua escrevendo todos os dias em milhares de outras vidas que, como a sua, precisavam de uma segunda chance. A gente vem para a igreja achando que vai buscar um milagre, diz Marcelo, com os olhos brilhando. Mas no fim, a gente descobre que o milagre já estava aqui. Só precisava crer. Marcelo nunca imaginou que sua história inspiraria tanta gente. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Um domingo depois do culto, um jovem chamado Rafael se aproximou dele com o rosto marcado pela preocupação. As mãos trêmulas seguiam um papel amassado, uma conta de luz com ameaça de corte. Irmão, eu ouvi seu testemunho semana passada, disse Rafael, a voz embargada. Eu também tô afundado. Minha mãe tá doente, meu serviço acabou, e eu não sei mais o que fazer. O senhor acha que Deus pode me ajudar como ajudou o senhor? Marcelo sentiu o coração apertar. Ele conhecia aquele desespero, aquela sensação de que as paredes estavam desabando. Mas também conhecia a mão de Deus que sustenta. Sem hesitar, colocou a mão no ombro do rapaz e falou com firmeza. Rafael, Deus não muda não. O que ele fez por mim, ele faz por você. Mas tem uma coisa que a gente precisa fazer. Confiar e obedecer. Vamos orar agora mesmo. E depois você vem comigo na reunião de obreiros. Tem gente aqui que vai te ajudar a se levantar. E foi assim que Rafael começou sua própria jornada. Não foi fácil. Houve noites em que ele chorou, dias em que a fé pareceu fraca. Mas a igreja não o deixou sozinho. Os irmãos o visitavam, levavam cestas básicas, oravam com ele. Até que numa quinta-feira de poder, durante a oração pelos enfermos, a mãe de Rafael recebeu um toque de Deus. Os médicos não conseguiam explicar, mas a doença que a consumia simplesmente regrediu. E pouco tempo depois, um irmão da congregação, dono de uma pequena oficina, ofereceu a Rafael um emprego. Eu não tenho experiência, Rafael confessou, envergonhado. Deus dá a experiência, respondeu o irmão. Você só precisa ter vontade de aprender. Hoje Rafael não é mais aquele jovem assustado. Ele está firme na igreja, serve no departamento de jovens e toda vez que testemunha, repete as mesmas palavras que ouviu de Marcelo. O milagre não tá só no que a gente vê, tá no que a gente vive. Tá nas pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos mostrar que Ele nunca desiste da gente. E assim como uma corrente de bênçãos, a história de Marcelo se multiplicou. Porque na CCB, ninguém é só mais um na multidão. Cada vida é um projeto de Deus, cada testemunho é uma semente que cai em terra boa. E quando uma pessoa é transformada, ela se torna instrumento para transformar outras. Marcelo sorri sempre que vê Rafael abençoando alguém agora. Porque ele entende que o maior milagre não foi só a sua restauração, mas a oportunidade de ser parte da restauração de outros. E isso, meu irmão, é o poder da igreja que não desiste, que não solta a mão, que acredita que Deus ainda opera maravilhas. Às vezes a gente acha que está pedindo pouco, Marcelo costuma dizer, olhando para o altar. Mas Deus quer dar muito mais. Ele não quer só resolver nossos problemas. Ele quer nos fazer parte da solução para alguém. E isso sim, é a maior bênção. E foi assim que a vida de Rafael começou a se entrelaçar com outras histórias de milagres dentro da CCB. Um dia, enquanto ele orava no altar, uma irmã chamada Dona Maria, já de idade avançada e com as mãos marcadas pelo trabalho duro, se aproximou com lágrimas nos olhos. Ela carregava um peso que parecia maior que suas forças,
O filho mais novo, Vitor, havia se envolvido com más companhias e estava preso há quase um ano. As visitas ao presídio eram dolorosas, as cartas cheias de desespero, e as noites de Dona Maria viravam madrugadas de choro e oração. Meu filho, eu já não sei mais o que fazer. Todo dia eu peço a Deus, mas parece que ele não me ouve, ela confessou, segurando com força o braço de Rafael, como se ele fosse sua última âncora. Rafael não tinha respostas prontas. Ele mesmo havia sentido o gosto amargo do desespero. Mas agora sabia uma coisa: onde o homem não pode, Deus pode. Então, ele fez o que aprendeu a fazer melhor, levou Dona Maria até o altar, colocou as mãos sobre sua cabeça e começou a clamar. Não com palavras bonitas ou frases decoradas, mas com a mesma dor que ela sentia, como se o coração dele também estivesse preso naquela cela junto com Vitor. Senhor, o Senhor viu o choro dessa mãe. O Senhor sabe o que é amar um filho. Não deixe o inimigo roubar o futuro desse jovem. Quebra as correntes, Jesus. Traz ele de volta para casa, para a igreja, para os braços dela. A voz de Rafael quebrou, mas a fé não. Dona Maria não sabia, mas naquela mesma noite, dentro daquela prisão superlotada, Vitor teve um sonho. Ele viu uma mão estendida para ele no meio de um corredor escuro, e ouviu uma voz que dizia: Filho, ainda há tempo. Volte. Quando acordou, o coração batia tão forte que ele sentiu medo. Mas era um medo diferente. Era como se algo dentro dele estivesse acordando também. No domingo seguinte, durante o culto, enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não falha, o pastor fez um chamado especial. Tem alguém aqui que precisa de um milagre na família? Levante a mão e creia, Deus está agindo agora. Dona Maria levantou a mão trêmula e Rafael, ao seu lado, sentiu uma certeza inexplicável: Vitor vai voltar. Não sabia como, não sabia quando, mas acreditava. 3 semanas depois, o telefone de Dona Maria tocou. Era a voz rouca de Vitor do outro lado da linha, quase irreconhecível pela emoção. Mãe, eu tô saindo. Conseguiram reduzir minha pena. E eu quero ir na igreja com a senhora. O culto daquele domingo foi diferente. Quando Vitor entrou pela porta da CCB magro, com olheiras, mas com um brilho novo nos olhos, Dona Maria correu para abraçá-lo como se ele tivesse ressuscitado. E de certo modo tinha. Rafael, que estava perto do altar, viu tudo e sorriu. Não era só Vitor que havia voltado. Era mais uma família sendo restaurada, mais uma história sendo reescrita pelas mãos de Deus. Você vê, irmão? Marcelo sussurrou ao lado dele, com os olhos úmidos. A gente acha que está pedindo pela libertação de um, mas Deus já está preparando a libertação de muitos. Ele só precisa de alguém disposto a estender a mão. E Rafael entendeu. O milagre não tinha sido só a saída de Vitor da prisão, nem a paz que agora habitava no coração de Dona Maria. O milagre era ver aquele jovem, que antes só conhecia as ruas e a revolta, agora de joelhos no altar, chorando e pedindo perdão. Era ver a igreja se unir em torno deles, sem julgamentos, só com amor. Era perceber que na CCB ninguém é deixado para trás, porque quando um se alegra, todos se alegram. Quando um é libertado, todos sentem o gosto da vitória. Porque assim é o reino de Deus, um lugar onde as cadeias se quebram, os corações se rendem e as famílias se reencontram. E tudo começa quando alguém como Rafael decide dizer: aqui estou, Senhor, usa-me. O milagre completo. Naquela noite, enquanto Vitor se ajoelhava no altar, Rafael sentiu o peso da chamada. Não era apenas sobre libertar um homem das grades, mas sobre restaurar uma vida. E Deus fiel já estava agindo. Dias depois, Vitor voltou ao bairro onde antes espalhava medo, mas agora com um propósito: levar esperança. Sua mãe, Dona Maria, que por anos orou sozinha, viu o filho não só livre, mas transformado, um pastor de almas que entendia a dor dos perdidos porque já havia sido um deles. A igreja celebrou, mas o verdadeiro milagre estava nos detalhes. No jovem que largou as drogas ao ver Vitor pregar, na família que se reconciliou após décadas de silêncio, nos irmãos que inspirados passaram a visitar presídios. Porque um sim de Rafael havia acendido uma chama. Reflexão final. Deus não precisa de heróis, mas de vasos dispostos. O milagre não está apenas na libertação visível, mas na corrente de graça que um ato de obediência pode desencadear. Às vezes basta estender a mão, mesmo trêmula, para que o céu mova montanhas. Lição de vida. A fé que transforma não é a que espera tudo pronto, mas a que diz: Senhor, começa por mim. Porque quando um coração se rende, Deus faz do impossível um testemunho e da dor um altar.